Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo então, nós vamos falar sobre porcentagem, né? Vamos iniciar esse conteúdo aí. O primeiro item que nós temos diz assim, a porcentagem no cotidiano. Nós, pessoal, no nosso dia a dia, nós sempre vamos nos deparar com situações que nós precisamos utilizar da porcentagem, tá? Vocês já devem ter ouvido ou visto algum tipo de informação assim, este produto está com 15% de desconto, né? Então, como que nós aplicamos essa porcentagem no valor do produto? Então, no decorrer destas aulas, nós vamos estar entendendo esse conceito de porcentagem, ok? Primeira coisa que nós precisamos saber é que a porcentagem ela é indicada por este símbolo aqui, do lado dos nossos números, tá? E que nós lemos por cento, então 100%, 50%, 25%. 100% corresponde ao total, certo? E 50%? 50% representa a metade desse total, não é mesmo? Então podemos dizer a metade. E 25%, deixa eu ver aqui. 25%, pessoal, é a metade da metade, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Metade da metade. Ok, mas nós ainda podemos dizer que é a quarta parte. Do nosso total ou toda referência. Prof, não entendi ainda essa parte aí, essa quarta parte. Então, vou colocar aqui para vocês entenderem. Quando nós dizemos assim, que 25% é a quarta parte, é porque se nós pegarmos o 25, 25, 25 e 25, somarmos esses daqui, nós temos 100%. Por que nós dizemos quarta parte? Porque é exatamente é a quarta parte do 100%, ok? Ou ainda nós podemos dizer que é 1/4, tá? 1/4 que representa 100%. Então, se eu quiser fazer uma fração, é 1/4, ok? O próximo que nós temos é 75%. Metade mais 25%. Metade é 50%, mais 25% tem o 75%. Ou ainda, nós podemos dizer que é 3/4. Prof, como que eu chego a esses 3/4? Novamente, pense lá que o 100% tem essas partes aqui, ó. Certo? 25, 25, 25, 25. Quando eu somo isso, eu tenho 100%. Certo? 75% é como se fosse, então, essas 3 partes de 4. Tá? Se você somar 25 mais 25 mais 25, essas 3 partes dá 75. O próximo é 10%. 10% corresponde, então, à 10ª parte. Deixa eu colocar aqui. Ou ainda podemos dizer 1/10. Bom, 10ª parte, você faz a mesma coisa. Coloca o 100% representado em 10 agora. 10%, então, 10% é a 10ª parte. Ok, mas como que eu chego à conclusão que é 1/10? Eu chego à conclusão que é 1/10 pensando assim, 10% não é a mesma coisa que 10 sobre 100? 10%, 10 sobre 100. Quando eu divido 10 sobre 100, lembra que a prof explicou sobre as vírgulas da divisão? 10%, então você coloca o 10, a vírgula é como se estivesse aqui.
2 zerinhos, eu tenho que andar 2 casas. E vou colocar a vírgula aqui, certo? Então, vai ficar assim. Então, 0,1 décimo, né? Por isso que nós dizemos que é 1 décimo. 20% é como se fosse quinta parte ou ainda o dobro de 1 décimo. Prof, não entendi isso aí. Vou detalhar para vocês. Quinta parte por quê? Se eu pegar o 20% e organizar ele para que a soma dê 100%, então aqui é 20% organizado para eu ter 100%, tá? Então, como que nós vamos saber que é a quinta parte? 1, 2, 3, 4, 5. Representa 1 de 5, é como se fosse 1/5, tá? É a quinta parte. Como se fosse 1/5, a quinta parte, ok? E por que, prof, eu posso dizer também que é dobro de 1? Porque se você fizer 2 vezes 0,1, nós vamos ter quanto? É exatamente 0,2. Vamos conferir se esse 20% é mesmo 0,2? É só você fazer. 20% é como se fosse 20 sobre 100. Já assistiram aquele vídeo do qual a prof explica essas porcentagens? 20 sobre 100. Agora eu irei fazer essa divisão. 20 dividido por 100, eu coloco 20. Quando é divisões por números de potências de 10, fica mais fácil, né? Eu só movo a vírgula. 1, 2, 1, 2, puxo a vírgula aqui. 0,2. É a minha resposta. Então, eu posso dizer que é dobro de 1 décimo. O último que nós temos é 1%. Bom, pessoal, se nós pensarmos 1%, ele representa a centésima parte. Por quê? Se nós contarmos 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 100, nós temos aí 100 unidades, não é mesmo? Então, 1% é como se fosse 1 sobre 100, não é mesmo? Então, eu posso dizer que é a centésima parte. Bom, pessoal, eu sei que aqui nós temos bastante informações. Se necessário, pausem o vídeo, retornem do início, né? E refaçam aí no caderno de vocês. Essas são algumas questões que nos fazem relembrar alguns conteúdos que vocês já estudaram nos anos anteriores, tá? Então, aqui eu só estou relembrando. A partir de agora, nós vamos fazer mais exercícios para entendermos aí a porcentagem. Bom, agora, pessoal, nós vamos discutir algumas estratégias para calcular porcentagem. Na página 405 e 406, nós temos alguns exercícios que eu vou comentar agora com vocês. O primeiro que nós temos mostra uma tabela lá na apostila com alguns tipos de alimentos e bebidas ingeridos diariamente. Nós temos frutas, legumes nas refeições, suco natural, produtos industrializados, refrigerante e biscoito recheado. Na outra parte da tabela, nós temos a porcentagem de alunos que assinalaram afirmativamente, ou seja, 75% comem fruta, legumes, 50% dos alunos e assim por diante, tá? No número 1 diz assim, quantos consomem fruta diariamente? Bom, nós já sabemos que consomem fruta diariamente são 75% dos alunos. Então, eu coloquei aqui os 3 alunos, a Alice, o Pedro e a Joana. E nós vamos entender o raciocínio que eles tiveram. A Alice, o que ela pensou? Ela pensou assim, 75% de 32. Por que 32, prof? Porque no texto diz que a turma tem 32 alunos. Então, 75% de 32 são quantos alunos? Este daqui é como se fosse o 100%, é o total dos alunos, né, da turma. Só que 75% só que consomem fruta. Então, eu quero saber quantos alunos desses 32 alunos consomem fruta.
tá? Então, vamos ver como que a Alice chegou a essa conclusão? Ela pensou 75% de 32, ou seja, colocou 75 sobre 100 de 32. 75 sobre 100, ela pensou que são 3 quartos, tá? Pensem que os 75 são 3 partes de 4 do 100. Então, 3 quartos de 32, ela chegou a 24. Como que ela chegou a 24? 3 quartos de 32, ela fez os 3 vezes o 32, vou colocar aqui para vocês. 3 vezes o 32 e dividiu por 4. 3 vezes o 32 é como se fosse 96, né? Dividido pelo 4, eu vou chegar ao 24. Esse foi o raciocínio da Alice, tá? Daí nós temos o Pedro. Olha só o que o Pedro pensou. 32 alunos é o total que eu tenho na turma, certo? Vou dividir por 4, ou seja, ele já pensou na cabeça dele o 3 quartos que a Alice pensou no começo, só que já de início ele já dividiu por 4. Pegou o 32 e dividiu por 4. Encontrou o 8. Só que faltou fazer o vezes 3. 3 vezes 8, 24, tá? Observem que chegou ao mesmo resultado. Então, pessoal, a Joana, o que ela fez? 75% não é como se fosse 50% mais o 25%? Então, foi isso que a Joana fez. 50% é como se fosse a metade dos alunos. Opa, tá fora aí, né? 50% é como se fosse a metade dos alunos. Então, ela fez 32 dividido por 2 para encontrar a metade. Encontrou 16. O outro 25%, ela pegou a metade que ela já tinha e dividiu por 2 novamente para encontrar o 25%. Encontrou 8. E dela somou os 50% mais o 25%, foi os resultados que ela encontrou. 16 mais 8, 24. Então, pessoal, os 3 raciocínios chegaram a 24 alunos. 75% representa 24 alunos da turma que comem fruta. Número 2A. Agora é sua vez. Quantos alunos afirmaram ingerir refrigerante diariamente? Pessoal, dos alunos que afirmaram ingerir refrigerante é 25% de 32 alunos, tá? Então, o que a prof vai dizer aqui para vocês? Vocês estão livres para aplicar o caminho que você achar mais fácil, ok? Por exemplo, 25% tem alunos que vai aplicar 1/4 de 32 e vai pegar 32 e vai dividir diretamente por 4. Vai ter alunos que não vão entender dessa forma. Não tem problema, pessoal. Isso vai da opção de vocês. A prof vai utilizar aqui na aula um caminho que seja padrão, um método que é 25% é como se fosse 25 sobre 100 de 32, ok? Como que eu vou fazer 25 de 100 de 32? Bom, eu vou multiplicar aqui em cima, vai dar 800, e depois vou dividir por 100, tá? Quando eu tenho zeros assim, eu posso cortar. São exatamente 8 alunos. Prof, eu preferiria fazer 25% é 1/4 de 32. Eu preferiria fazer 1 vezes 32, que vai dar 32, dividido por 4, que o 4 está aqui embaixo, que vai dar 8 alunos. É o mesmo resultado, ok? Não importa, você escolhe. A prof simplesmente colocou dessa forma porque às vezes podem existir algumas porcentagens que você não consegue transformar em fração tão rápido. Então, você faz essa aplicação que a prof já ensinou. Na letra B, nós temos quantos alunos consomem legumes diariamente. Os legumes são 50% de 32. Prof, eu nem vou fazer aquele método
de multiplicar em cima e depois dividir por 100. Eu já sei que 50% é a metade de 32. Então, 32 dividido por 2 é 16 alunos. Tá? Vocês estão livres aí para escolher qual método você acha mais fácil, desde que chegue ao resultado. No número 3, nós temos o seguinte: como você pode proceder para calcular a seguinte porcentagem de determinado número? Se você tiver que calcular 15%. Bom, pessoal, aqui são respostas pessoais, ok? A maneira que você acha mais fácil de calcular a porcentagem, tá? Um exemplo que nós temos, ao calcular 15% de um número, nós podemos calcular o 10% desse número e depois somar calculando 5% do mesmo número. O resultado, então, é a soma de calcular 10% e depois 5%. Na letra B, 30%. Como que nós calcularíamos 30%? Também uma resposta pessoal, mas você poderia calcular 10% e depois multiplicar por 3, tá? O resultado que você encontrar de 10% multiplica por 3 é os 30%. 40%. Mesma coisa, pessoal. Calcula 10%, só que agora multiplica por 4. Bom, nós estamos estudando estratégias diferenciadas de calcular porcentagem. Então, podem existir algumas maneiras aí específicas de cada aluno. Agora, nós temos o exercício 1. Sabendo que 10% representa 10 em cada 100, interprete as porcentagens abaixo. 20% representa 20 em cada 100. 30% representa 30 em cada 100. Vou colocar todos aqui para vocês. Então, aqui está. Coloquei todos. Se necessário, pausem o vídeo e confiram as respostas. Mas é bem simples, né? Cada número representa em cada 100, porque a porcentagem, ela é representada a um todo referência 100%. No número 2, nós temos o seguinte: calcule as porcentagens indicadas, registre a seguir a estratégia adotada. Bom, pessoal, eu vou utilizar a estratégia que eu já ensinei no primeiro vídeo para vocês. E qual é? 10% de 300 é como se fosse 10 sobre 100 de 300. Vou simplificar para ficar ainda mais fácil. É como se fosse 1 sobre 10 de 300. Daí agora eu multiplico aqui em cima. 1 vezes 300 vai dar 300. Dividido pelo 10, posso cortar esses zeros, vai dar 30. Então, 10% de 300 é 30. Letra B, 20% de 300. É como se fosse 20 sobre 100 de 300. Irei cortar os zeros para facilitar. 2 sobre 10 de 300. Agora eu multiplico. 2 vezes 300, 2 vezes 3 é 6, 600. Dividido pelo 10 que está aqui, corto os zeros, vai dar 60. Essa é a minha resposta. Letra C. 30%, ou seja, 30 sobre 100 de 300. Novamente, vou facilitar a dica de cortar os zeros, né? Ficou 3 sobre 10 de 300. 3 vezes 300, 3 vezes 3, 9, 900. Dividido por 10, corto os zeros, 90 dividido por 1, 90. Letra D, 15 sobre 100 de 400. Nesse caso, não consigo cortar zero nenhum, vou ter que multiplicar. 15 vezes 400. Eu vou encontrar 6.000 dividido por 100, corto os zeros agora, vai ficar 60. Letra I.
25 sobre 100 de 400. Você poderia fazer 1/4 de 400, né? Porque 25 sobre 100 é como se fosse 1/4 de 400. Ficaria mais fácil para calcular. Mas eu vou manter este 25 vezes 400, 10.000. Dividido pelo 100, 2 zeros, corta os 2 zeros. 100 dividido por 1, 100. Agora, nós temos a última alternativa, né, deste exercício. 32% é 32 sobre 100 de 400. Multiplica em cima, vai dar 12.800, divido por 100. Corta os 2 zeros, vai dar 128. Agora, nós iremos iniciar a página 407 e nós vamos entrar em uma estratégia de cálculo mental, tá? Nós vamos tentar utilizar agora o cálculo mental para desenvolver essas porcentagens. O exercício diz assim: o professor Cláudio, dando continuidade à sua aula, propôs o cálculo de 24% de 700. Então, o cálculo é 24% de 700, tá? Veja a estratégia dos 3 estudantes. Então, nós vamos começar pela Júlia. A Júlia, ela pensou o quê? 24% de 700, primeiro ela fez 20% de 700, 20% é como se fosse a quinta parte, então ela pegou e dividiu 700 por 5, encontrando 140. Depois ela aplicou 1% de 700, encontrando 7, e multiplicou por 4, porque é 24, chegou a 28. E daí ela somou 140 mais o 28, que é as duas respostas principais, chegou a 168, ok? Olha a estratégia que o Rafael utilizou. 24% de 700, ele pensou assim, vou arredondar para 25, né? Porque eu sei que 25% é 1/4 de 100%. Então, 25% de 700, ele pegou 700 e dividiu por 4, encontrando 175. Só que ele fez 25% e o exercício quer 24%, ele tem que tirar 1%. Então, ele fez 1% de 700, encontrou 7 e diminuiu esse 7, 168. Chegou ao mesmo resultado que a Júlia. O último exemplo que nós temos foi o raciocínio de Mateus. Mateus utilizou 24% de 700, então ele fez 10% de 700, encontrou 70. 1% de 700, encontrou 7. Então, 10% eu não tenho duas dezenas, por isso que ele fez 2 vezes 70, porque são duas dezenas. Eu não tenho 4 unidades, então a parte que ele encontrou 1, ele fez vezes 4, tá? O 70 vezes 2, porque são as dezenas, e o 4 vezes 7, que são as unidades. Então, ele encontrou 2 vezes 70, 140. 4 vezes 7, 28. E somou 140 mais 28, 168. Prof, ficou muito confuso, muita informação. Não tem problema. Pause o vídeo, retorne. Façam esses 3 tipos de cálculos no seu caderno, tá? Porque não tem uma melhor forma de você entender do que praticando e escrevendo, tá? Então, a dica que eu dou, se ainda está confuso, pegue seu lápis, suas canetas coloridas, o que você preferir, e faça no seu caderno, tá? Sempre acompanhe o vídeo fazendo, resolvendo, porque às vezes você só ouvir o que a prof está falando pode ficar muito confuso, pode ficar até um pouco assustador, né? Esse tanto de cálculo. Mas não é simples. Quando você coloca em prática, não é difícil, tá? Se está confuso, não desista. Volte o vídeo e faça no seu caderno. Ok, pessoal? Número 2. Então, nós temos aqui o número 2. Calcule mentalmente as porcentagens indicadas a seguir e registre o seu raciocínio. Bom, como eu venho reforçando aí, cada aluno vai desenvolver a estratégia que ele achar melhor. Ah, prof, eu prefiro fazer com aquela sua regrinha, multiplique em cima e depois divide por 100. Faça essa regrinha. Ah, prof, eu prefiro transformar a porcentagem, por exemplo, 25%, eu prefiro transformar em 1/4.
e daí multiplicar por 800. Também não tem problema. Cada aluno vai escolher qual estratégia é melhor, tá? A prof vai colocar os resultados aqui e vocês confiram se chegou. Então, agora, neste momento, você vai pausar o vídeo, vai calcular. Então, pronto, pessoal. Conferindo o resultado, vamos seguir. Página 408, exercício 2. Vamos resolver algumas situações, problemas envolvendo porcentagem? Use estratégias de cálculo mental e registre-as. No número 1 diz assim: leia a frase a seguir e depois responda a questão. A obesidade atinge mais de 10% da população mundial. Se no início de 2019 o planeta tinha em torno de 7,7 bilhões, ou seja, são 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, qual era aproximadamente a população obesa nessa época? Tá? Então, tá falando lá que são 10%. Então, 10% de 7,7 bilhões. Só para relembrar, temos aqui uma escrita simplificada. Esse número é como se fosse 7 bilhões e 700 milhões. Olha a escrita extensa desse número, é assim, tá? Aqui nós temos a escrita simplificada. Então, para ficar mais claro para vocês, eu vou tirar da escrita simplificada aqui para multiplicar. 10% é como se fosse 10 de 100, 10%. Vou colocar aquele número gigante, tá? Não tem problema aí. O cálculo chegará ao mesmo resultado. Agora eu vou multiplicar em cima. 10 vezes este número, então, o resultado dessa multiplicação é 77 bilhões. Só que agora eu tenho que dividir por 100. Lembra da dica de cortar os zeros na divisão? Cortar os zeros. E daí, o que sobrou, eu vou colocar aqui sem fazer os espacinhos, só para vocês verem como que a prof faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que a prof faz agora, para saber que número é esse? Eu separo de 3 em 3. Então, 770. Agora eu vou organizar ele com pontinhos, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, unidade simples, milhar, milhão. 770 milhões. Então, a população obesa nessa época era 770 milhões. No número 2, nós temos o seguinte: leia o trecho a seguir e responda cada uma das perguntas. Na Europa e Japão, a obesidade atinge 20% da população. Letra A. A população da Europa, no início de 2019, era de aproximadamente 740 milhões de habitantes. Quantos eram os obesos nesse período? Bom, pessoal, novamente, é 20% de 740 milhões. Eu vou abrir esse número da forma extensa. Prof, tem algumas maneiras que eu acho mais fácil, transformar 20% em 1/5. Tudo bem, eu vou utilizar minha forma padrão, tá? 20 sobre 100, porque é 20%, de 740. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 20 vezes esse número vai dar 1, 4, 8, e vou colocar a quantidade de zeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei o número com os zeros aqui, sem me preocupar aonde fica cada pontinho, né, da nossa organização. Depois, no final, eu coloco. Dividido por 100, vou cortar os zeros. Agora, olha o número que sobrou. 1, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos organizar esse número para saber que número é ele? 3, 3. Então, 148 milhões.
Então, aqui nós temos simples, as unidades simples, milhar, milhão, 148 milhões, tá? Vou colocar uns pontinhos aqui para ficar mais bonitinho. Então, quantos eram os obesos nesse período? 148 milhões. Na letra B diz assim: no Japão, no início de 2019, havia aproximadamente 25 milhões de pessoas obesas. Qual era a população total do Japão nessa época? Então, pessoal, no Japão, no início de 2019, havia aproximadamente 25 milhões de pessoas obesas. Então, são 25 milhões. Vou colocar aqui esse número na forma extensa para vocês. 25 milhões de pessoas obesas. Nós sabemos que esse número de pessoas obesas representa 20%, tá? Nós temos ali nos textos anteriores. A pergunta: qual era a população total do Japão nessa época? 20% são os 25 milhões de pessoas, tá? Então, eu quero saber 100%, tá? Esse 100% representa quantas pessoas? Então, se nós pegarmos o 100% e organizarmos em partes de 20, nós vamos ter 5 20s. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso é 100%. Nós sabemos que 20% representa os 25 milhões. Então, quanto que me representa os 100%? É pegar esse 25 milhões e multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 25 milhões vezes os 5, 125 milhões. Então, esse representa o meu 100%. 125 milhões de habitantes. Número 3. Diante da informação de que no Brasil a porcentagem de obesos atinge 11% da população adulta, Jaqueline quis saber quantas pessoas essa porcentagem representava. Ao realizar uma pesquisa no site do IBGE, encontrou as informações ao lado. Então, ali nós temos a população do Brasil, que é aquele número gigante, né? 209.798.631. Então, ali, nos dois pontinhos, considera-se adulta a pessoa na faixa etária de 20 a 59 anos. O país tem aproximadamente 51% da população na idade adulta. Letra A. Para facilitar os cálculos, Jaqueline aproximou o número que representa a população brasileira para a centena de milhar. Qual foi o número que ela considerou para os cálculos? Então, na letra A, nós temos lá o número 209.798.631. Para vocês lembrarem, aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, vou colocar um A grandão, dezena de milhão, centena de milhão. Daí, falou ali no texto que ela arredondou o número utilizando a centena de milhar. Qual que é a centena de milhar mais próxima? Então, é este daqui que ela vai arredondar, que é a centena de milhar mais próxima, tá? Então, quando eu arredondar, eu vou repetir o 209, porque ela vai mexer no centena de milhar. O 7 eu vou arredondar para 8 e o restante vai ficar todos zeros. Então, ficou 209.800.000 arredondado. Letra B. Qual foi a população adulta encontrada por Jaqueline? Arredonde o valor obtido para a unidade de milhão. Então, o que nós vamos fazer? Está dizendo lá nas informações do texto que a população adulta é 51%. Então, nós vamos aplicar esse 51% vou utilizar o 209, que é o meu número já arredondado, tá? Novamente, 51 sobre 100, os 51%,
209.800.000. Sei que esse cálculo aí é gigante, né? Mas vamos praticar, treinem aí e observem se chegou o resultado que a prof vai colocar aqui. Eu escrevi eles aqui sem organizar eles nas ordens, né, na nossa tabelinha com os pontinhos, porque eu vou dividir por 100 primeiro para me organizar esse número. Quando eu divido por 100, eu vou cortar os dois zeros, tá? Agora eu vou repetir todo esse número aqui. Agora eu vou separar de 3 em 3. Já tá meio evidente aqui como que vai ficar, né? Vai ficar 106.998.000. Tá. Só que agora tem um porém. O exercício fala assim: arredonde o valor obtido para a unidade de milhão. Bom, vamos lá, de novo. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena, só que de milhar. E aqui, unidade, dezena, centena, de milhão. Então, ele pede para arredondar o número obtido para a unidade de milhão mais próxima. É esse número aqui que eu vou arredondar, o que eu circulei. Unidade do milhão, tá? Então, esse número 6, ele vai se tornar 7. Então, arredondado vai ficar 107 milhões e coloco o zero no restante. Essa é a resposta da letra B. Letra C. Que estratégia ela pode ter usado para calcular o 11% da população adulta? Realize você também os cálculos para encontrar o número que representa a população adulta e obesa no Brasil no período considerado. Bom, pessoal, aqui ela pode ter usado, primeiro eu tenho que calcular 11%, né? Então, primeiro eu posso calcular 10, depois calcular 1. Existem algumas maneiras aí que cada aluno pode preferir, né? Eu vou utilizar o método padrão. 11%, então, desse número que eu acabei de encontrar, de 107 milhões. Prof, tô cansado, é muito número, tô cansada. São números muito grandes. Calma, pessoal, isso tudo é prática, tá? Como eu sempre digo, não desista, pratica, pega seu caderno, pega folhas de rascunho e vai aí calculando que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá? Então, 11% de 107 milhões. Como que nós vamos fazer agora? A mesma coisa que eu já ensinei vocês. 11% é 11 sobre 100, de 107 milhões. 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 100. Agora eu posso cortar os dois zeros. Olha que número que vai ficar. Vou repetir todo o número aqui sem organizar ele, porque preciso explicar para vocês como organizar. Separa de 3 em 3, nós temos 11.770.000, certinho aí. Então, essa é a minha resposta. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.